Pois bem, agora vamos então prosseguir na história da igreja sobre o evangelho chegando nas regiões vizinhas, porque o evangelho ele nasce no Pentecoste e ali tinham muitas pessoas que queriam sair pregando o evangelho. Muitos daqueles judeus que viviam ali, porque a vinda do Messias era uma esperança muito grande, entre o povo havia esse desejo. Nós vemos que Simeão, ele esperava isso e Deus o levou no templo para ele ver o Messias. Certamente João Batista havia interpretado que Jesus era o Cordeiro de Deus que iria morrer em breve, por isso ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no dia de Pentecostes, tinham muitas pessoas visitando. O Pentecostes, que era chamado de Festa das Semanas, era um momento especial para eles. E porque era um momento também que os gentios eram convidados para a festa. A chamada Festa das Semanas, os judeus também a chamavam de Festa dos Gentios. Porque, por exemplo, na Páscoa os gentios não podiam participar. Mas na Festa das Semanas, ou seja, no Pentecostes, os gentios podiam participar. E era até recomendado que nesse momento estava sendo colhido o trigo, que eles deixassem um pouco do trigo para que os gentios colhessem, ou deixassem cair na beira da sua terra, para que os gentios que vivessem peregrinando em Israel, que eles tivessem algo também a comer. Então era uma festa dos gentios. Claro que profeticamente, Pentecostes ou Festa das Semanas é um tempo determinado por Deus onde a igreja nasce. Então, naquele momento, o evangelho ele foi para a região da Arábia, foi para Roma, tinham pessoas de diversos lugares. E crescimentos certamente pequenos, pessoas pontuais. Agora, com a perseguição, o número de cristãos que vão sair de Jerusalém e vão para a Judéia vai crescer muito. E é claro, esses cristãos, irmãos, aquele momento, pensa em um grupo, numa igreja incendiada pelo poder de Deus, e essa igreja realmente pregando o evangelho de forma poderosa, com autoridade, e milagres acontecendo. Então, o crescimento que se verifica nesse período da igreja, no primeiro século, tudo, e quando tinham períodos entre perseguições, porque pense, a igreja que passava por uma perseguição e vai viver morando em cemitérios, fugindo para as montanhas para não negar Jesus, para manter a sua fé. Quando acaba a perseguição e eles voltam para a cidade, era um culto maravilhoso. Okay? Então também vai ter um crescimento espetacular nesse período. Claro que infelizmente tinha, como eu disse, vai ter 3 tipos de igreja, né? A igreja fiel, a igreja herética e a igreja que se corrompe adorando os deuses, né? Mas o crescimento da igreja fiel, dos verdadeiros cristãos, é sempre muito grande, uma proporção comparada com os nossos dias, sempre, os historiadores falam, muito maior, muito maior. Bom, então o evangelho chega a Samaria. Vocês sabem que Samaria era a região vizinha, eu comparei ao estado de Minas Gerais. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, mas para a igreja, vamos dizer, claro, não havia discriminação. O próprio Jesus ensinou, esses seriam israelitas desviados, para assim que os judeus os descreviam, mas claro, o evangelho quer trazê-los. Bom, eu separei aí Atos capítulo 8, vou ler do versículo 1 ao 5 para a nossa meditação. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Então, o versículo 3 diz, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse ponto que é importantíssimo nós observarmos.
que o poder que Deus deu ali à igreja no dia do Pentecoste foi algo realmente que incendiou. Claro que nós acreditamos que o pentecostalismo ele vai continuar vivo por toda a história da igreja. Mas a história vai ser contada, nós veremos, por uma igreja corrupta, rica, que vivia como os sacerdotes, que nós estamos comentando muito aqui nos dias do Novo Testamento. E essa igreja rica vai tentar matar a igreja pentecostal, porque, claro, esse poder que Jesus Cristo deu no dia do Pentecostes, isso estava profetizado, isso é algo especial. É um poder que é um diferencial na vida do homem para ele pregar o Evangelho. Então, onde eles iam pregando o Evangelho de uma forma poderosa, e a história diz que o crescimento era muito grande. Você pensa num sermão em que 3.000 almas se convertem, e daqui a pouco 5.000 almas se convertem. Isso aí está contando uma história. E nós sabemos que pregadores anunciando Jesus como Messias, já havia antes disso. O homem que era endemoniado e foi liberto, a Bíblia descreve ele como um pregador, um homem que ficou em Gadara pregando. Então haviam crentes em Jesus como Messias. E todos esses eram então chamados de igreja. Então já haviam muitos pregadores. E com essa perseguição, com o Pentecostes aumentou o número de pregadores. E com essa perseguição aumentou o número de pregadores. Porque nós sabemos que também vamos aprender na história da igreja. O sofrimento, nós aprendemos na história do homem, o sofrimento faz o homem crescer. Essa é uma verdade, né? O homem que passa por um sofrimento, ele se desenvolve, ele cresce, tanto espiritualmente quanto naturalmente isso acontece. Pessoa criada em dificuldade, normalmente são pessoas mais lutadoras na vida. Aquele que é criado num berço rico, normalmente ele não é tão lutador, ok? Isso também reflete no mundo espiritual. A história da igreja comprova. A igreja que mais sofreu perseguição foi a mais fiel. E tem testemunhos espetaculares na história. Então essas pessoas que estão aqui sofrendo, vendo cristãos serem mortos e não negando a fé, isso mexia realmente com o espiritual das pessoas. Hoje nós estamos vivendo um período tranquilo da história do cristianismo, né? Que pode até voltar uma perseguição, mas nós estamos há 200 anos praticamente sem perseguição do cristianismo. Desde a Revolução Francesa, em 1790, e também na mesma época os Estados Unidos, França e Estados Unidos, ou seja, a Europa e a América do Norte, estabeleceram uma lei que ninguém poderia ser molestado por sua fé. Então os cristãos deixaram de ser perseguidos. Até 1790, as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido, elas eram mortas por católicos e por reformados. A perseguição à igreja de Jesus só parou há 200 anos. Então nós estamos vivendo um período tranquilo. Bom, pode até piorar, mas nesse momento a igreja ainda tem uma certa liberdade. Em países como o Brasil, existem países que ela já está perdendo. No Canadá, na Inglaterra, você falar que homossexualismo é pecado, você vai preso. Mas, graças a Deus, no Brasil nós ainda temos uma liberdade. Então, esses que iam dispersos, tendo que fugir para não morrer, né, continuar vivo, pregando a palavra de Deus. E no versículo 5 diz: e descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Bom, então, aí vocês conhecem essa história. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o missionário Filipe como um exemplo de crescimento da igreja. Tudo isso, irmãos, parece estar acontecendo no primeiro, talvez segundo ano da igreja, mas parece ainda no primeiro ano, ok? Bom, aí eu coloquei aí para vocês um mapa para vocês poderem se localizar mais ou menos, né? Bem no meio do mapa está lá escrito Jerusalém, numa região, numa cor um pouco mais clara, onde está escrito Judéia. Então eles estavam em Jerusalém, onde a perseguição foi maior, se espalharam dentro dessa primeira região mais clarinha, chamada Judéia. Alguns foram mais longe, foram para a região de Samaria, que está mais ao norte
que está acima da Judéia, na região de Canaã, ok? E mais acima também a Galileia, onde Jesus também pregou muito. Já haviam seguidores de Jesus nesses locais, ok? Certamente, tanto em Samaria quanto na Galileia. Talvez a mulher samaritana estivesse ali pregando, aquela mulher se converteu, né? Eles devem ter começado a se reunir já como cristãos. Mas esse momento em que eles estão espalhados, então aumenta o número de pregadores nessas regiões. E o comentário conclui: Samaria era a região vizinha da Judéia. A região de Samaria era habitada por israelitas das 10 tribos que se rebelaram contra Roboão, filho de Salomão, misturada com nações pagãs, porque essas 10 tribos, infelizmente, os assírios vão conseguir vencer essas 10 tribos e levá-las cativas. Quando ele vai vencer as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, então ocorre aquela interferência divina, o anjo do Senhor ataca o exército assírio e eles desistem e não conseguem conquistar Jerusalém. Lembre-se da oração de Ezequias, do profeta Isaías, que o anjo do Senhor atingiu o exército dos assírios. Mas as 10 tribos do norte, elas foram conquistadas. E na história do Antigo Testamento diz que os assírios trouxeram pessoas de outras terras para habitar com eles ali na região do norte. Então a região do norte, tanto Samaria quanto Galileia, era uma região misturada. Haviam judeus, mas haviam também pessoas de outras regiões. Essa era uma das razões dos judeus, que eram da Judéia, né? Eles não falarem com os samaritanos, por causa da rivalidade, porque também considerava eles como uma mistura com os povos pagãos feita pelos assírios.